Boa noite, tudo bem, meus queridos? Bom estar com vocês mais um dia e separarmos esse tempo para compartilhar a palavra no meio ainda de dias difíceis, né? Lidando ainda com a questão da pandemia, de notícias e rumores de notícias. Nós, há algum tempo atrás, separamos um tempo e um compromisso de estarmos juntos aqui, compartilhando a palavra, lendo pequenos trechos, aprendendo algumas coisas, compartilhando algumas coisas a respeito de uma caminhada de um discípulo em tempos de crise. Como é que nós exercemos, vivenciamos a nossa fé em tempos de crise. É uma proposta simples. Tudo bom, meus queridos? Vocês que estão entrando aí, bom estar com vocês. É um tempo de compartilhar alguns trechos e algumas coisas que têm falado ao nosso coração, dar notícias de algumas coisas que têm acontecido, e esse tempo tem sido precioso de fazer isso. Eu gostaria de orar antes de nós começarmos, tá bom? Eu não sei quais são as suas necessidades, quais são os seus pedidos de oração. Eu estou vendo alguns irmãos aqui, estou vendo o Zenilton também, a Zenilton e a Seminha. Depois me dá notícia daquele casal, de como eles estão, se estão internados ainda, como é que está a saúde deles, tá bom? Para a gente depois no final também estar colocando aqui na oração. Vamos orar juntos? Amado Deus, esse é um tempo de compartilharmos a palavra e de podermos buscarmos a Tua presença nesse final de dia, começo de noite já, onde nós já recebemos tantas notícias hoje, Pai, algumas que nos assustam, também tantas notícias de coisas que o Senhor tem feito. Mas queremos juntos, amado Pai, agora, nesse tempo, nesse breve tempo, separar um momento para olhar para a Tua palavra e compartilharmos um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que esse tempo seja um tempo que conforte o coração dos meus irmãos, assim como o Senhor tem confortado o meu coração, que alegre o coração deles, que nós possamos compartilhar os nossos pedidos de oração, crendo que o Senhor é um Deus que ouve. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos aí. Queridos, quando nós começamos a fazer esse tempo de fazer umas lives e compartilhar a palavra, o propósito era não ser um curso teológico, era nós podermos compartilhar uns com os outros as nossas experiências de vocês. Eu tenho ouvido coisas muito legais, né? As nossas salas de oração têm sido muito joia. Se você quer entrar lá também, participar da sala de oração, me manda o teu WhatsApp, o teu e-mail, e eu te convido para uma sala de oração. Depois eu quero falar com o pessoal do norte aí que tem me acompanhado, o pessoal lá do Piauí também, para nós abrirmos algumas salas de oração lá e quem sabe isso seja uma ferramenta preciosa para a sua igreja, né? Você pode usar isso, não é uma exclusividade nossa. É só uma ideia que tem funcionado bem. Então, quem sabe você possa aproveitar, e eu queria ter um tempo de oração, de eu estar orando com os irmãos aí também. Nesse tempo de Covid, a gente talvez intensificou algumas coisas interessantes, que a gente não tinha encontros presenciais, mas eu estava falando com alguns pastores muito amigos, e aqui eu quero ressaltar dois deles. O pastor Ari, é um pastor da igreja presbiteriana aqui de Florianópolis, o pastor William, da igreja batista do Campeche. Também tem sido muito joia estar com o pastor Roberto, da igreja batista do Cobrasol. Domingo eu estive lá com a igreja deles, gravamos lá o culto de domingo de Páscoa. Foi tão gostoso poder ver aqueles irmãos e sentir igreja ali com eles também. E nesse tempo de nos encontrarmos, várias ferramentas que a gente usa para essas ligações de conferência, né? Então, essa semana eu estava conversando com eles, e o Ari é um homem que muito tempo anda também nessa caminhada de discipulado, de pastoreio de pastores, junto com o William, no ministério chamado MAP, junto com a CEPAL, e de uma forma mais intensa, algo que eu também tenho me envolvido do ano passado para cá, que é esse movimento das igrejas que intencionalmente fazem discípulos. Eu creio que nós precisamos olhar novamente e tomarmos algumas decisões a respeito do discipulado. Hoje, falar em discipulado no Brasil, você fala de muita coisa. Você fala de
de vários materiais, você fala, tudo bom, Daniel? Você fala de vários materiais, você fala de várias metodologias. Então, na verdade, quando está falando sobre discipulado, você tem que perguntar que tipo de discipulado que é. E eu creio muito que discipulado é um estilo de vida que é vivenciado pela igreja. E nessa conversa com o Ari e com o William, nesse pastoreio mútuo que a gente estava fazendo essa semana, eu sempre me alegro muito quando o Ari faz algumas perguntas. Ele sempre, quando a gente está em algum momento da reunião, ele pergunta assim, escuta, meus irmãos, quais foram os textos da palavra que aqueceram o seu coração, que você meditou essa semana? Quase toda reunião o Ari faz isso. E aí ele nos força a falarmos daquilo que nós aprendemos da palavra. Talvez esse seja um exercício que a gente precise voltar a fazer nas nossas conversas, nas nossas classes de estudo na igreja. Às vezes nós vamos fazer algumas coisas na igreja, nós estamos tentando ensinar coisas, mas a gente pouco fala para o povo assim, escuta, me contem o que vocês têm lido, o que abençoou vocês essa semana. Quer ver uma experiência interessante? Várias vezes que eu me encontro com alguns grupos, às vezes a gente, pela precariedade de algumas coisas, nós não temos grupo de louvor em alguns lugares, né? Então, às vezes, até em alguns lugares fora daqui, no Brasil afora, eu falo para as pessoas, escuta, o que vocês estão cantando? Vamos cantar um hino, um cântico. O que você cantou essa semana? E as pessoas ficam parando, pensando assim. Eu nunca sei se de fato as pessoas não têm uma memória para lembrar disso, ou se elas de fato não cantaram nada. O louvor não fez parte daquele período de vida dela. Não quero julgar o porquê. Mas eu queria dizer para vocês que um discípulo de Jesus, ele devia estar sempre pronto a compartilhar com outras pessoas aquilo que ele aprendeu naquela semana. Qual foi o texto bíblico? Qual foi a música que te inspirou? O que moveu o teu coração? Você tem as tuas leituras diárias, mas às vezes tem um texto que te chama a atenção, e naquele dia, junto com o pastor Ari, com o William, esses amigos, nós tivemos a oportunidade, ele foi tão abençoador, nós compartilhamos aquelas coisas que Deus tem feito, que coisa gostosa, na simplicidade da conversa, a gente fala das nossas descobertas a respeito de Deus. E quando eu falo descobertas, eu estou falando no jeito, na aplicação correta disso. Porque apesar da minha caminhada, que não é uma caminhada longa, mas é a minha caminhada, talvez alguns tenham uma caminhada de fé até mais longa, eu às vezes me surpreendo nas minhas leituras bíblicas de olhar assim e falar, meu Deus do céu, como é que isso aqui estava aqui escrito e eu não prestei atenção? E a gente vai fazendo as nossas descobertas com Deus, isso faz parte dessa palavra que é viva e faz parte da caminhada do discípulo. E aí eu quero compartilhar com vocês o texto que o Ari compartilhou comigo, e foi tão oportuno, foi tão importante ele falar aquilo, por vários motivos. Primeiro, porque ele veio trazer à nossa memória um princípio, algumas coisas que nós podemos aprender no Antigo Testamento. E a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele existe. Deus preservou esses textos para nosso conhecimento, para que nós pudéssemos aprender com aquelas caminhadas do povo de Deus. E aí ele abriu num texto de Números, capítulo 20. Eu vou ler esse texto, e depois a gente vai fazer um pequeno contexto aqui, tá? Só para você entender aonde nós estamos, Números capítulo 20, versículo 1 diz assim: no primeiro mês, no deserto de Zim, e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Bom, aqui já está mais ou menos cumprindo aqueles 39 anos de que eles estão no deserto, há muito tempo no deserto. A história no Antigo Testamento não diz quando cada pessoa morreu, mas aqui já é aquela geração que saiu do Egito, já praticamente toda morreu,
E conforme Deus tinha falado, também agora Miriam morre. E esse povo, de novo, está em Cádiz, e eles já passaram por ali, não era uma terra desconhecida. Cádiz Barnea ficava de frente para a terra prometida. E de novo eles estão naquela situação. O versículo 2 continua. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui, porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. De novo, essa nova geração está fazendo as mesmas reclamações da geração que morreu no deserto. Da geração que esteve ali e foi reprovada e teve que caminhar até morrer do deserto. Essa nova geração chega com alguns poucos mais velhos ainda, já na entrada da Terra Prometida, terminando esse período de 40 anos, onde Deus vai levá-los de novo, e de novo o povo reclamando. Coisa curiosa, depois de 40 anos no deserto, e ver tudo que Deus fez, de novo o povo está reclamando da sua liderança. Sabe o que me chamou a atenção na minha conversa com os pastores? É que, rapaz, por mais que você faça, sempre vai ter um povo, uma parte do povo reclamando. Eles sobreviveram quase 40 anos no deserto. Eles passaram por reis terríveis, que podiam esmagá-los como um pequeno inseto. Deus providenciou nesse tempo todo de deserto, nessa caminhada, a livramentos extraordinários. Mas de novo o povo está reclamando. Eu trabalho como pastor na igreja, até pouco tempo estava numa comunidade, trabalho num projeto social, e uma coisa que eu entendi é que existe uma possibilidade muito forte de que, apesar que você faça todos os esforços, de que apesar de todas as evidências comprovarem que você que as coisas estão indo bem, podem não estar do jeito que a gente queria, mas estão indo bem, ainda assim pessoas vão reclamar. Pessoas vão reclamar da nossa liderança. Talvez você seja um que esteja reclamando da sua liderança, né? E a gente precisa tomar muito cuidado de como a gente lidar com isso. Como as pessoas vão reagir, eu já entendi que não faz parte, eu não tenho autonomia, eu não tenho condições de controlar como as pessoas reagem. Mas esse texto dá uma lição tão extraordinária. Imagina Moisés, o grande líder, junto com Arão, que passaram por tantas coisas, agora chegam na entrada da Terra Prometida, prestes a fazer essa travessia, e pegam de novo o povo reclamando. Eu não sei o que eu faria. Mas a atitude deles me ajuda e te ajuda. Eu queria que você prestasse muita atenção, e se você é daquele que não tem problema de riscar a sua Bíblia, esse é um texto que eu tenho sinalizado. Pela forma como ele apresenta a reação de Moisés e de Arão. Versículo 6 diz o seguinte: Moisés e Arão saíram de diante da assembleia, ou seja, todo o povo reclamando, eles estavam reunidos,
Eles saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro, se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. O que eu estou querendo dizer? Queridos, que em toda e qualquer situação, sejam as pessoas lhe elogiando ou sejam as pessoas lhe criticando, essa reação de Moisés foi uma coisa extraordinária. Sai da frente do povo e vai para diante de Deus, que Deus vai falar com você. Essa verdade desse texto tem sido assim tão impressionante. Deixa eu contar um pouquinho do que aconteceu e porque essa fala, esse texto me ajudou me lembrou de coisas que Deus está fazendo. A semana passada nós estávamos no CAD e somos extremamente gratos a Deus com tudo que Deus está fazendo em termos de levantar provisão para o CAD, e não só para o CAD, para outras pessoas e igrejas que a gente está podendo começar a ajudar. Nós não tínhamos recurso nenhum, e o Deus de toda provisão está suprindo o necessário, e pessoas vindo ajudar. Ontem foi um dia que eu fiquei extremamente emocionado. Eu estava, quero agradecer ao Pedra Branca e o ICOM, o Instituto Comunidade de Florianópolis, que tem nos ajudado articulado junto com muita gente a levantar recursos para que a gente pudesse suprir as nossas famílias. E hoje acabei de receber a notícia deles. Até ontem nós podíamos atender mais 140 famílias. Hoje eu recebi a informação que podemos atender, acabei de receber a carta, que nós podemos suprir para mais 200 famílias sendo atendidas, com cesta básica, material de limpeza, material de higiene, ovos, leite, de fato, esses homens sendo usados por Deus para abençoar pessoas e irmãos de fé também, de uma forma extraordinária. Celebre a Deus por isso. Mas ontem eu estava no mercado, junto com o Guilherme, que trabalha com a gente na coordenação, daqui a pouco, e eu estava esperando a Maria José, daqui a pouco a Maria José me manda uma mensagem dizendo: eu não vou poder ir, olha o vídeo, olha o vídeo. Eu não estava entendendo nada, porque eu estava esperando ela chegar no supermercado para a gente terminar de comprar as cestas básicas. Aí ela me manda um vídeo de uma carreata da Polícia Civil, de viaturas da Polícia Civil, atravessando a ponte, indo para o continente, com, se eu não me engano, 3 toneladas de alimentos. E um irmão muito querido, que tem nos ajudado de uma forma preciosa, mandou uma mensagem para a gente: olha, parte dos carros estão indo aí para o Frei Damião. E aí ela não pôde se encontrar comigo, porque ela chegou lá no Frei Damião e a Polícia Civil foi entregar com aquelas viaturas. Foi muito legal, entregando as alimentações ali, mais 40 cestas básicas muito boas para a gente entregar à comunidade. E eu estava conversando com o Guilherme, com a equipe na semana passada, e eu falei: Deus tem sido extraordinariamente bom. Eu preciso testemunhar para você que está me ouvindo, que Deus ele tem o jeito dele de fazer. E a bondade dele não cessa. Mesmo quando você não tem os recursos, o Deus provedor pode nos ajudar se isso fizer parte da vontade dele. E aí eu estava sexta-feira, voltando ao assunto, eu estava sexta-feira com o Guilherme lá no CAD, e eu falei: Guilherme, graças a Deus, o que nós precisamos fazer? Nós já conseguimos alimentos, o que mais a gente pode fazer? Qual que é o próximo passo? E eu falei para eles: vamos tirar esse final de semana para orar. E na segunda-feira a gente vai decidir e conversar sobre o que a gente pode fazer. Passou o final de semana,
Segunda-feira fomos conversar, reunir a equipe, eu, o Guilherme, Raquel, que está comigo na parte financeira, Maria José. E eu falei para eles, olha, queridos, Deus tem nos suprido de alimentos. Ele vai trazer, ele já mostrou que ele vai trazer todo o alimento necessário. Ele vai continuar mobilizando pessoas da onde a gente nem espera para que a comida chegue para quem precisa. Ele vai continuar mobilizando as igrejas para isso. Ele vai mobilizar, usar a sua igreja também. Mas o que a gente pode fazer? E aí nós começamos de uma forma estratégica a pensar, olha, aqui nessa comunidade vai ser muito difícil a gente conseguir proteger a nossa comunidade, minimamente como o governo está pedindo, com máscara. E eu falei para ele, escuta, e se a gente pedisse a Deus que a gente pudesse ter máscara para todas as pessoas das famílias que a gente atende? Se a gente conseguisse 1000 máscaras. Aquela conversa parecia uma conversa muito louca, né? De quem não tem dinheiro, de quem não tem uma sala de costura. Mas colocamos diante de Deus para que Deus nos ajudasse naquilo. Quando chegou um pouco depois, algumas irmãs muito queridas lá da PIB falaram, Roberto, a gente pode fazer, já estamos fazendo algumas máscaras, vamos mandar algumas para vocês e vamos começar a fazer algumas máscaras para vocês. Passou um pouco de tempo, uma pessoa de uma organização ligou para a gente, Roberto, nós conseguimos 300 máscaras para vocês. Vocês podem me buscar essa semana? Eu falei, uau, graças a Deus. Chegou no final da tarde, uma outra empresa ligou para a gente, que já tem nos ajudado algumas vezes, falou assim, mandem o número de família de vocês que nós queremos levantar máscaras para todas as pessoas de todas as famílias. Eu ontem conversando com o Guilherme, falei para ele, querido, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. É Deus movendo as suas estruturas. Mesmo independente do que qualquer um fale, e pessoas estão reclamando, pessoas reclamam do governo, reclamam da gente, pessoas estão reclamando porque reclamam. Mas quando a situação está assim, busque a presença de Deus. Porque existe uma promessa da parte dele de que ele não vai nos desamparar. Como ele vai responder, e aí eu quero ler essa segunda parte do texto, para que você não tenha nenhuma confusão a respeito disso, o texto diz assim no versículo 6, Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro, se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor apareceu. Eu creio que a centralidade do ensino está nisso aqui. Saia, procure a Deus, coloque seu rosto em terra, reconheça que Ele é soberano sobre todas as coisas e deixe a glória dele aparecer. Que coisa extraordinária quando nós começamos a entender que essa é a nossa parte. E aí o versículo continua dizendo, porque aí é Deus respondendo. E disse o Senhor a Moisés, pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta falhe aquela rocha, e ela verterá a água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Aqui a gente precisa parar um pouco e tentar lidar com alguns equívocos. A minha função, querido, como discípulo de Jesus, a sua função enquanto discípulo de Jesus, alguém que caminha diante de Deus, é ir para a presença dele, se prostrar e deixar e experimentar a glória dele. Como ele vai responder, querido? É com ele. Neste caso, ele resolveu dizer para Arão e para Moisés para falar a uma pedra e que a pedra ia sair água.
A resposta de Deus não é automática. A minha função e a sua função como discípulo de Jesus é ir buscá-lo. E ele responde como ele bem quer. Eu vejo alguns pastores falando, não, que você vai para a presença de Deus e Deus vai fazer jorrar sobre a sua vida. Querido, isso foi verdade nesse texto. Ele podia ter dito, vou mandar um anjo destruir todo mundo. Esses rebeldes que não valem nada. A resposta de Deus é Ele que dá. A nossa parte como discípulo de Jesus é buscá-lo e ouvir a resposta dele. Agora tem outra coisa interessante nesse texto, que não basta nós ouvirmos da parte de Deus, nós precisamos obedecer o que ele disse. Esse texto é um texto trágico para Moisés. E isso não é uma questão interpretativa. Vou ler para vocês o que o texto diz. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhe dar? Aqui já Moisés, pelo tom do jeito que está escrito, Moisés é exaltado. Ele já está vindo com a resposta de Deus, mas ele já está chamando a turma de rebelde. Será que eu vou ter que tirar a rocha? Será que teremos que tirar a água dessa rocha? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. 3 coisas que nós devemos fazer. Nós devemos buscar a Deus. Sempre que as condições, as coisas não parecerem favoráveis, sempre em toda e qualquer situação, busque a Deus. Busque a presença de Deus. Segundo, ouça o que Deus diz. Ele vai responder do jeito dele. Às vezes, na resposta dele vem livramento. Às vezes vem aguarde. Às vezes não vou livrar. A resposta é sempre de Deus. Não é ler esses textos, e aqui é um grande equívoco de muitos pastores, de fazer uma ligação com a ação e a resposta de Deus. Deus sempre vai responder como Ele quiser em qualquer momento. Não é o fato de eu ir para a presença de Deus que Ele vai produzir livramento. Ele sempre vai fazer a vontade dEle, e a vontade dEle sempre vai ser a melhor, mesmo que eu não entenda. Então a primeira coisa, busque a vontade de Deus. A segunda coisa, ouça o que Deus está falando. Terceira coisa, obedeça o que Ele mandou fazer. Porque nós podemos buscar a presença de Deus, nós podemos ouvir o que Deus disse, mas nós podemos querer fazer do nosso jeito. Mesma reclamação do povo, Deus fala para ele, bate na pedra. E Deus fez jorrar água. Agora ele chega para Deus e fala a pedra. E Moisés vai lá, e porque achava talvez que já sabia, como eu e você, tudo a respeito de Deus, bate na pedra. Do texto é que então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Deus continuou a cumprir aquilo que ele tinha dito. Apesar de Moisés não ter feito do jeito que Deus mandou,
A vontade de Deus vai sempre acontecer. Deus jorrou água para aquele povo. Tanto os homens como os animais beberam água. Mas depois Deus teve uma conversa muito dura, extremamente dura, com Moisés. E por causa disso, Deus diz: você não entrará na terra prometida. Que coisa difícil. Que texto pesado para a nação. E de uma forma específica para Moisés. Eu e você precisamos olhar as circunstâncias. Eu e você fomos chamados para cuidar de pessoas. Se você é cristão, querido, você não precisa ser pastor. Você foi chamado para cuidar de pessoas. Você foi chamado para proclamar as boas novas do Evangelho. Algumas pessoas falam de púlpito, outras falam de corredores, outros falam nas estradas, outros falam nos asilos, outros falam nos hospitais. Eu lembro sempre com muito carinho de um pastor, amigo não conhecido, mas uma grande admiração pela história dele. Sabe onde que ele começou a igreja? Ele começou a igreja porque Deus falou para ele: escuta, perto de você tem um cemitério. Se ofereça para orar pelas famílias. E ele foi para lá e começou. Ia nos velórios e falava: escuta, vocês têm algum pastor? Vocês querem uma oração? E ele começou a fazer, a pregar nos velórios. Boa parte da igreja dele, depois de alguns anos, eram pessoas que ele tinha ganho nos velórios. Então, não sei onde que Deus vai te levar. Você vai falar de Jesus. Esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ir para a presença de Deus. Seja qualquer circunstância. Busque essa presença de Números 20, capítulo 20, Números 20, versículo 6. Esteja pronto a ouvir o que Deus está falando. E seja atento a obedecer. Talvez essa seja a maior crise que a gente viva na igreja hoje. Uma grande parte de comunidades de fé que ouviram a vontade de Deus, mas não dão atenção a fazer aquilo que Deus mandou, seja pequeno ou seja grande. Está aqui uma boa lição. Como foi bom ouvir do pastor Ari aquilo que Deus falou ao coração dele. Porque aquilo que Deus falou ao coração dele, falou ao meu também. E a minha oração é que fale ao seu. Que você busque a presença de Deus. Que você esteja disposto a ouvir aquilo que Deus vai dizer. E que você tenha um coração pronto a obedecer exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Disso depende a caminhada de um discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que a graça de Deus seja com a sua casa e você seja usado de uma forma extraordinária para falar das coisas de Deus. Se você quiser compartilhar esse vídeo, dá uma clicada lá na página. Nós estamos botando essas mensagens também todas no Facebook, também colocando nas nossas mídias sociais. Se você quiser informação, você pede para a gente pode passar. Eu queria que você continuasse orando pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho, na comunidade do Frei Damião, em outros lugares também, que você pudesse estar orando por nós, que Deus, do nosso jeito, da nossa simplicidade, nós pudéssemos ser encontrados em obediência. Queria pedir que você estivesse orando também por esse movimento de salas de oração. Se você ainda não falou com alguém, não convidou, convide alguém. Fale comigo para a gente montar uma sala de oração com você, tá bom? Continue intercedendo pelas nossas autoridades, intercedendo pelos nossos líderes da igreja, para que eles possam discernir com a vontade de Deus. Aqui no Brasil, Alana, que tudo bom? Que Deus te abençoe. Aqui no Brasil, as nossas perspectivas é talvez ainda mais 2 meses sem podermos nos reunir. Talvez a gente possa conversar um pouco sobre isso na próxima vez.
é uma boa caminhada que a gente pode fazer como igreja, pensando como ser igreja nesses tempos, tá bom? Queria que você estivesse orando também pelo nosso treinamento. Hoje eu estou envolvido com esse ministério chamado WordLink e nós temos mais ou menos 180 a 200 pessoas estudando no Brasil todo. Pessoas que são plantadores de igreja, que estão no campo missionário, igrejas que são plantadoras de igreja. E essas pessoas no campo também estão passando muita dificuldade, tendo que se resguardar em lugares nem sempre tão fáceis de estar. Então, que você estivesse orando por esse tipo de gente também, tá bom? E para que Deus levantasse a provisão suficiente para que a gente pudesse fazer o trabalho. Se você quer ajudar, se você conhece alguém que gostaria de ajudar, estamos à disposição aqui. E se você tem algum motivo de oração, manda para mim no particular. Vamos conversar, vamos orar um pelos outros, né? Aproveitar as mídias sociais para isso, tá bom? A Marizé me ajudou a colocar aqui, que eu gaguejei no nome, o tal do YouTube. Gente, eu não sou da internet, eu não sou nerd, então eu esqueço esses nomes. É YouTube que tá lá os vídeos todos. Então você entra no YouTube, tá tudo lá, curte lá, divulga. Então você pode aproveitar esse tempo também. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde. Que a graça do Senhor seja com você e com a sua família. E depois a gente pode continuar conversando aqui pela internet. E se você quer participar dos grupos de oração, fale comigo. Vai ser uma alegria a gente estar junto, tá bom? Deus te abençoe. Só não sei se vocês leram e acompanharam o pastor Zenilton falando que o casal que eles estão melhorando, estão recuperando. Não sei se foi ele ou foi ela que saiu já está em recuperação, o outro mês já saiu da UTI. Graças a Deus por isso. Continuamos orando, não esquecemos de vocês, tá bom? Deus te abençoe, uma boa noite. Tchau, tchau.